BBC, para quem ouve inglês, é em inglês. É em inglês o podcast, mas ele chama Love Janessa. E é interessante que o nome da pessoa que foi personificada ali, cujo perfil foi roubado e usado nesses esquemas, é Janessa Brasil. Eu não quero dar spoilers, mas ela é uma brasileira cuja imagem já é tida pelos acadêmicos, por quem analisa, como o perfil, as fotos mais impersonated da internet inteira. Porque ela tem um perfil muito assim de garota da porta do lado, muito bonita, mas também sem exageros. E ela é usada nesses esquemas porque ela também tem um perfil muito. Ela é morena e assim, é muito aceitável por vários tipos ou várias comunidades de vários países do mundo. Ela não, né, não tem assim um perfil muito identificável. E aí, o que é muito interessante a história, conta vários casos de vítimas, né? Homens, principalmente, que foram vítimas desses esquemas durante anos, achando que estavam num relacionamento com essa pessoa, com a Janessa Brasil. E o que é muito interessante num determinado momento é que se descobre que o lugar onde se roubavam os dados para criar perfis, né, nesses esquemas românticos, era em Gana. Por quê? Porque em Gana tem um dos principais locais de descarte de aparelhos celulares, de tablets, depois que a gente usa. É aquela coisa também, gente. E nossa palestrante caiu. Ou foi Acho que atacada, né? sim. Espero que não, Solano. Tô tentando falar com ela aqui Ah, então tá bom. pra gente. Enquanto isso, a gente já tem aqui a notícia que já está gravando a nossa reunião, só ainda não recebemos a lista de presença, né? Estou esperando a lista de presença, daqui a pouquinho já chega. Doutor Solano, eu coloquei no chat um trabalho que publicamos na revista da Unesp sobre o tema catfishing. Ah, que bom, ótimo. E depois, se aí puder no fazer o chat. favor, Margarete, colocar também no grupo do Telegram. Ah, tá. Obrigada. Ah, ela está avisando que ela caiu. Ainda bem que não foi derrubada, ela caiu, gente. Os fraudadores querem calá-la para que ela não Então, eu estou com oriente, medo. mas vai. Eu ia falar uma coisa parecida, mas enfim, né? Acho que isso é proposital, hein? Pode ser, uma pausa dramática, pode ser. Gente, estão me perguntando aqui no chat quando é que vai sair o curso de engenharia de prompt. É 20 de julho, já está marcado. 20 de julho, das 19 às 21 horas. É que não está no site da ESA ainda. A ESA já aprovou, mas ainda não mandou, né, a comunicação. Mas vocês já podem, quem tiver interesse, já pode se agendar. Eu vou chutar que acabou a bateria do computador dela. Deve ter sido isso. Estão perguntando também sobre a implementação aqui da LGPD nas subseções. Gente, a ideia é começar no próximo semestre, em paralelo com a finalização aqui da seccional. Então, vamos tentar acabar tudo esse semestre. E também estão perguntando do Congresso. O Congresso, não, assim, a data, eu não sei se já marcaram, não chegou para mim ainda, mas deve ser no final de novembro ou logo na primeira semana de dezembro. A ideia é que seja numa sexta ou numa segunda, para o pessoal do interior poder vir e aproveitar o final de semana.
embora seja um congresso para reunir os DPOs do estado todo, das subseções, a ideia é que seja vários temas, inclusive a defesa dos artigos, e o pessoal aí que forem publicados, e outros temas de interesse. Ok? Ah, sim, a Heloísa mandou aqui no chat as nossas redes sociais para quem ainda não segue. Por favor, sigam nossas redes sociais. Estamos em todas as redes, menos por enquanto no Tinder, por enquanto. Mas o resto nós estamos em todas. E o que mais? Quem for aí fazer postagem no Instagram e tal da nossa reunião, não esquece de marcar a gente, marcar a comissão, pode me marcar quem vocês quiserem para a gente replicar. Ué, Silmara, Pessoal, qual é o aproveitar tema? que a Fabi caiu para fazer um merchan. Eu sempre aproveito essas situações, o Solano já sabe, para vender o nosso peixe, e aproveitar nesse tópico de personificação, para usar o termo que a Fabi usou, para reforçar que a maior parte das big techs, todas as plataformas, mas vou falar aqui pela minha, entre aspas, né, tem verificações de segurança, check-ups de privacidade. No nosso caso, a verificação de segurança, ela é muito intuitiva. Se você digitar no Google, verificação de segurança Google, você vai ter lá todas as informações. Então, convido vocês a fazerem isso, porque tenho certeza que todos vocês aqui têm conta Gmail para seguir a verificação de segurança e o check-up de privacidade, porque isso previne uma série de problemas. E agora a Fabi voltou, então posso parar de falar. Isso, o Fabi, a dúvida que o pessoal tá tendo é se você foi atacada por algum hacker. E ela não está respondendo, gente, tô achando que foi. Eita. Eu tô aqui, cheguei. Ah, então tá bom, então manda bala. Desculpa, eu vou voltar aqui Peraí, vou voltar aqui a apresentação, só um segundo. Eu acho que é o tema do catfish, foi capturada. Estão vendo agora? Sim, estamos vendo. Tá, deixa eu voltar lá no slide. Então, estava aqui no catfish, eu estava contando de Gana, né? Vocês ouviram esse pedaço, não? Não. Então, eu estava contando que nesse podcast tem uma coisa muito interessante, que é explicar que um dos lugares, claro, que se rouba dados pessoais das mais diversas formas em vários lugares, mas uma das conexões que encontraram nesse caso que estava sob investigação é que em Gana existe um grande depósito ou um lugar de descarte de celulares e de tablets antigos, acho que até computadores. Mas celular, gente, pensa, a gente não quebra a tela do celular e troca o celular? A gente não descarta o celular? Em algum lugar, esse descarte é feito, enfim, do aparelho, do device. E poucas pessoas apagam os dados antes, fazem o wipeout. Então, num lugar como esse, onde você tem os devices físicos, os criminosos fazem harvesting dos dados e vendem para essas quadrilhas que fabricam perfis em massa, né? Em grande escala, e para serem usados nesses esquemas. Então, passando agora um pouco aqui para a história dos robôs, né? Eu coloquei aqui um robozinho mauzinho, com uma cara de mauzinho, porque a gente vai falar dos robôs maliciosos, dos social bots. Mas eu até coloquei aqui embaixo um destaque que os robôs não são todos maliciosos. Inclusive, tem muitos robôs que atuam até, por exemplo, em atendimento ao consumidor, robôs que atuam, por exemplo, nos Estados Unidos em contra-terrorismo, né? Realmente enfim, em ações positivas, em ações que são do bem. Mas a gente está falando aqui também, até pelo tema da conversa, de robôs que são... O que são esses robôs que a gente está conversando, né? Robôs são softwares que realizam tarefas online de forma automática. E, enfim, muitos dados disponíveis na rede, como a gente estava falando, inclusive em outros lugares, às vezes dentro de devices
são descartados. É muito fácil copiá-los, combiná-los e criar perfis que se parecem em tudo com pessoas reais. E aí, essas contas podem ser operadas por meio de robôs nas redes sociais. Então, quando você vê lá a pessoa dando like no teu post, ou no post de uma celebridade, não sei o quê, você fala, nossa, quanta gente está dando like nisso aqui, né? Que incrível e tal. Mas, na verdade, é que muitas dessas contas podem e são operadas por robôs, né? Os robôs postam conteúdos que são gerados automaticamente também. Os robôs espalham informações que, se forem do bem, são corretas, se forem maliciosas, são incorretas. Os robôs fazem um enorme número de postagens e compartilhamentos, né? Como qualquer robô, que a gente brinca, né? Não sou o robô. Por quê? Porque tem um limite, o ser humano tem um limite, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa cuidar da nossa família, a gente precisa trabalhar. O robô não, o trabalho dele é esse. E ele tem uma capacidade infinita, né, de gerar volumes de ações ali na internet. E eles geram seguidores falsos para que os perfis operados por robôs pareçam legítimos, né? Então, dão likes, formam audiência, fazem comentários, enfim, geram essa palavra mágica aí no mundo das redes sociais, no mundo da publicidade, do marketing, das celebridades, dos famosos, que é a palavra engajamento, né? Mas muito desse engajamento, a gente não sabe o quanto, é artificial, porque não tem uma pessoa real ali, vendo aquilo, criando aquilo, interagindo com aquele conteúdo. Então, voltando aqui só para... Acho que tem alguém com o microfone aberto, gente. Tá bom, então. Tem alguém com o microfone aberto, se puder fechar, agradeço. Aqui são uns nomezinhos interessantes, mas, obviamente, se a gente for, quem quiser, tiver interesse em estudar isso tudo e quiser aprofundar, escrever um artigo para a nossa coletânea, como o Solano falou, são nomes que já existem até em estudos, em análises que são feitas sobre esse tema, né? Então, por exemplo, click farming, tipo fazenda de cliques, robôs que geram tráfego artificial com milhares de views, likes, cliques e repostando conteúdo. Milhares aqui está por conta minha, mas pode ser milhões, pode ser bilhões, a gente não sabe, né? Hashtag hijacking, robôs que repostam com hashtags específicas para atingir audiência específica. Então, você fala, nossa, subiu a hashtag, está todo mundo repostando esse assunto. Às vezes não, às vezes são robôs comprados ou financiados ou, enfim, criados com um determinado propósito. Repost storms, tempestades de repostagem, né? Então, também uma rede de robôs que compartilham os conteúdos uns dos outros. Então, realmente cria uma sensação muito grande de um engajamento e atenção em torno de um determinado tema. Eles são tão bons e sofisticados que eles podem dormir. Você tem robôs sleep. Então, você fala assim, mas isso aí não é robô, porque ele apareceu, postou, depois ele sumiu, tentando imitar talvez um padrão um pouco mais humano, né? Bots que ficam dormentes, mas acordam, postam, depois dormem de novo, né? Para fugir desse padrão de que está postando sem parar. Porque, claro, como vocês podem imaginar, as plataformas, as redes também têm uma briga de gato e rato aí para tentar encontrar, para tentar limpar, para tentar tirar, para tentar remover essas contas, né? Então, se você tem um padrão ali que posta, é mais fácil das ferramentas de defesa detectarem isso, tipo um spam, né? Então, vai sofisticando para criar um comportamento mais parecido com o de um usuário humano. E esse trendjacking, que também não é algo ilegal, tá? É algo que se faz até em marketing, você surfar uma onda, por exemplo. Então tem um assunto acontecendo, lançou um videogame super bacana, então vamos fazer uma ação de marketing sobre isso. Mas robôs também podem entrar em ação nesse tipo de evento, nesse tipo de momento, né? E daí você tem ainda mais conteúdo e engajamento ali em torno daquele tema. Bom, e os influenciadores, né? O que é essa tal dessa influencer economy? Então, bom, acho que quem tem filho aqui, quem convive com jovens e tal, deve saber que é a profissão dos sonhos da geração Y, né, hoje em dia.
Eu tenho 2 filhos, o mais velho tem 9 anos e é muito maluco. Eles não têm, assim, nenhum ator que eles conhecem. É jogador de futebol e os youtubers que eles gostam, que eles conhecem. Então, assim, no meu caso, eles querem ser jogador de futebol, mas acho que muitos querem ter e querem crescer e ter como, né, ambição ser esse youtuber ou influencer, claro, dependendo da rede em que mais atua. Você tem o quê? Você tem milhões de likes ou milhões de seguidores, isso significa fama, significa altos ganhos financeiros e altas possibilidades, com uma amplitude muito grande, porque você não precisa ser aquele ator que deu certo, aquele talento que despontou e foi encontrado. Muitos conseguem, muitos podem ter nos seus nichos essa capacidade. E aí, você fala de influencer economy, por quê? Porque, óbvio que isso é uma cadeia, você tem anunciantes, você tem as plataformas, você tem as audiências, todo mundo engajado em torno disso. E você já tem dados de que a geração Z vai ser responsável por 70% dos gastos globais em compras, né, e assim, spending, em 2025. São as pessoas que vão ter 30, 40 anos daqui a 2 anos. E a gente está falando de pessoas que já têm uma intimidade, uma relação com a internet, com os influencers, diferente de quem é mais velho, né? Por quê? Porque eles se sentem à vontade. É com isso que eles se relacionam, assim. É isso que conversa com eles, é esse tipo de comunicação. Então, para as marcas, para os anunciantes, para quem é dono, né, do dinheiro de publicidade, é algo muito interessante, porque você está falando de produção de conteúdo com custo relativamente baixo. Muitos desses influencers são eles mesmos que fazem os próprios vídeos, são eles que se maqueiam, tem lá uma coisa meio doméstica. Eles têm acesso a uma grande audiência proporcionalmente, e isso tem um valor enorme para as marcas. Então, um exemplo interessante que eu me deparei é o exemplo das campanhas de cosméticos, que a gente, né, que via revista no cabeleireiro, tal, eu sempre gostei de revista, adorava comprar revista. Tinha aqueles anúncios lindos, maravilhosos, com sei lá, Gisele Bündchen ou com a Julia Roberts. Vocês imaginam quanto custa para pagar uma celebridade dessa, fazer um anúncio mundial, que vai ser a mesma campanha em todos os lugares, mas que hoje eles estão notando que para pessoas mais jovens, da geração Z e geração Y, eles até se identificam mais com influencers menores que estão ali vendendo os produtos cosméticos. Então, que não precisam mais ser campanhas exclusivas com grandes estrelas, e sim pequenas campanhas, com pessoas mais próximas, que tenham maior relação ali, maior identificação com o consumidor. Então, é um fato que é um negócio que gera hoje muito dinheiro, mas, como a gente vem falando, muitos influenciadores podem ter audiências artificiais e eles também podem comprar likes, views e engajamento. Então, quando a gente vê ali, nossa, mas essa pessoa tem tantos seguidores assim tão rápido, será que é tudo real? Quanto será que é real? Quanto será que é falso? Quanto será que foi comprado? A gente não sabe, essa aqui é uma das provocações que a gente está fazendo aqui. Bom, aqui mais um pouquinho de dados do ecossistema de influenciadores. Isso aqui é interessante, que já tem uma classificação. Essa classificação, pelo que eu entendo, é usada pelas agências de influenciadores, porque dependendo da campanha, eles podem querer investir em nanos, em micros, macros, e as stars, eu não sei se esse é o nome, eu também coloquei porque eu cruzei isso aí nas minhas leituras, pode ser que tenha um outro nome, mas essa divisão aqui até o macro é mais ou menos padrão. Então, nano-influenciadores até 10 mil seguidores, eu sou uma nano-influenciadora, então, de acordo com isso, porque eu tenho bem menos, eu não tenho nem 1.000, eu acho. Micro, até 100 mil, macro, 500 a 1 milhão, e stars, a gente está falando aí, né, tipo Neymar, sei lá, Anitta, não sei. Esses aí eu nem sei quantos tem, acho que eles têm 500 milhões, 440 milhões, são coisas enormes. Então, você imagina que se pessoas de até 10 mil ou 100 mil já ganham dinheiro com as suas plataformas, vocês imaginam esses que têm realmente milhões e milhões e milhões de seguidores, o poder que eles têm de vender a sua imagem, seu conteúdo para as marcas. Isso também é interessante, não existem números super precisos do tamanho da indústria de influenciadores ainda, mas tem algumas estatísticas dizendo que em 2022,
75% das marcas investiram em campanhas com influenciadores nos Estados Unidos, e que esse mercado teria chegado a 16 bilhões de dólares em 2023. Vocês também devem já ter se deparado que tem muitas críticas, né? Eu aqui coloquei duas, uma delas é justamente essa falta de autenticidade, dificuldade de diferenciar quando o influenciador está fazendo uma propaganda e quando ele não está. Então, já tem que marcar publi e tal, mas esse enforcement, ou essa execução ou cobrança é questionável, né, quando acontece ou não. Então, assim, esse cara está falando isso porque ele gosta mesmo dessa bebida, ou ele está sendo pago para falar que essa bebida é boa? Ele gosta mesmo desse sei lá, desse carro, ou ele está sendo pago para falar isso? Então, uma dificuldade um pouco maior de distinguir esse merchandising da realidade, né? Isso afeta mais pessoas jovens de maneira mais intensa, né? Então, também muito essa questão sobre pressão sobre pessoas jovens, o tal do FOMO, que vocês já devem também ter ouvido falar, que é o tal do Fear of Missing Out, as pessoas vendo tudo aquilo nas redes sociais e se sentindo, enfim, negligenciadas, eu nunca vou ter acesso a isso, eu não estou lá, eu não participo dessas festas, eu não participo dessas turmas, e isso afeta a saúde mental das pessoas. E outro aspecto que é bastante preocupante é essa questão dos padrões de comportamento. Tem muita questão sobre distúrbios da alimentação, meninas jovens, né, ficando muito focadas em emagrecimento, em terem que ter um padrão, seguir um padrão muito irreal, e, claro, comprar produtos ou serviços de que as pessoas não precisam. Bom, mas aí vocês vão perguntar, e daí? Porque misturou tudo aqui isso que você falou, né? Perfis falsos, robôs, influencers. Enfim, gente, é muito mais, como eu falei, uma reflexão. Eu acho que a gente vai falar muito disso nos próximos anos, décadas, não sei onde é que a gente vai parar, mas eu acho que é importante a gente, como operadores do direito aqui na nossa comissão, que trata, né, de tecnologia, que trata de dados, pensar sobre isso, né? A importância das redes, a quantidade de dados que circulam ali. São importantes espaços de interação dos sujeitos de direito, com o uso de dados e potenciais violações de privacidade o tempo todo. A existência de perfis falsos, muitos ainda operados por esses bots sociais, ela infla estatísticas, ela cria números artificiais. E isso tem efeitos em percepções, né, em contratos que nós lidamos na nossa vida advocatícia. Né, a gente não tem lá o erro, né? Quer dizer, a ideia de que o erro do direito civil, quer dizer, você tem que ter as informações corretas para fazer uma decisão sobre contratar ou não contratar algo, principalmente se for algo relevante. Mas se esses dados estão camuflados, se eles são artificiais, a sua decisão também pode estar sendo viciada. Isso, não sei o quanto de vocês acompanharam, mas esse foi um dos motores ali da briga do Elon Musk com o Twitter. Por quê? Ele fez lá, né, óbvio, não estudei, não vou aqui entrar em detalhes, mas vou passar uma geral para vocês, que assim, ele fez ali uma proposta de compra pelo Twitter, começaram a discutir o preço, e ele retirou essa proposta de compra depois, porque, segundo ele, o Twitter tinha apresentado um tamanho da plataforma, dizendo que ele possuía um número X de contas, de perfis, e o Elon Musk disse, não, mas escuta, um monte disso aqui é conta falsa, é perfil artificial criado, então você não tem esse tamanho que você está dizendo que tem. Então, o preço que eu tenho que pagar também não é esse. Então, assim, são coisas que têm, claro, afetam a nossa vida pessoal, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos amigos, a nossa família, mas também o nosso mundo jurídico e como as relações e as transações vão sendo feitas. Os valores pagos por anunciantes, né? Quer dizer, então o anunciante compra uma campanha, achando que ele está pagando um valor por uma determinada audiência. Só que aquela audiência é composta de bots, é composta de fake profiles. Então, você está gastando um dinheiro para que uma pessoa veja o seu produto, mas não é uma pessoa que está vendo o seu produto, é um robô, né? Então, isso é uma cadeia que pode estar contaminando uma série de aspectos da nossa sociedade. Eu estava brincando aqui, o Solano adora o chat GPT, né, gente? Vocês já sabem disso. Ele é um operador, ele gosta muito de experimentar, usar, ver como que é. Então, uma das coisas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, imagina os bots, que já não são reais, que comecem a criar linguagens já com auxílio de ferramentas tão poderosas quanto o chat GPT.
que consegue emular, né, que consegue fingir que é ser humano. Então, o que a gente faz? Aí que vem, aí, o que fazer? Leis e regulação? Eu não tenho as respostas. Aliás, acho que ninguém tem. Então, fica aqui para vocês refletirem também, cada um de vocês, o que vocês acham, o que vocês pensam. Não sabemos se regulação vai resolver. Em geral, regulação não resolve problemas da tecnologia. Ela pode ser importante, ela tem que ser muito debatida, muito delicada, muito pensada, para não criar os efeitos, né, reversos, mas é uma questão difícil e ainda sem resposta clara. Então, a Europa, como sempre, né, é um país muito protetivo da privacidade, muito com uma visão de controle maior, então saiu na frente nos esforços de tentar regular os sistemas de desinformação que usam bots sociais. Em 2018, as plataformas já assinaram um pacto de autorregulação e combate a contas falsas e que tentar identificar ações que são promovidas por bots. Porque como a gente vem falando, não sei se eu menciono, os bots não são ilegais hoje. Tem nenhuma lei dizendo que o bot é ilegal. Nem aquele que faz ações maliciosas. Então, é necessário, assim, bom, então, pelo menos, você identificar que é um bot, diferenciar que é um bot ou uma pessoa real, tudo isso ainda está sob muita discussão. Nos Estados Unidos não há legislação ainda também específica a respeito, o tema está em debate e no radar de alguns legisladores, né, sobre esse nome aí de regulação de mídia social, que também incluiria o tratamento desses temas. E aqui no Brasil, também não vou entrar nesse tema, fica aí para outros colegas corajosos que quiserem trazer e debater aqui na comissão, tanto a ideia, o projeto de lei 2630 de regulação das plataformas, que agora foi retirado de pauta, na minha opinião, de boa, né, em boa hora, porque é necessário que haja muito mais debate, muito mais análise antes de se passar uma lei tão ampla e para regular a plataforma social, e também o PL da inteligência artificial. Enquanto a gente não tem as respostas, enquanto a gente não tem a solução para esses problemas, eu trouxe aqui algumas dicas que às vezes são boas para a gente no dia a dia, quando a gente está ali, ou falando com o cliente, ou falando com os nossos filhos, ou até para nós mesmos, para mim, né, que nem eu, que quase caí lá no golpe da geladeira. Quase gastei lá, acho que R$2.000, não lembro quanto foi, mas fui salva pelo golpe. Então, por exemplo, quais são alguns sinais que podem ajudar a identificar um possível robô? Se a conta tem níveis altos de atividade, dia e noite, 24 horas, mais que uma pessoa normal, tipo uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não tem família, uma pessoa que nada, ou que posta em quantidades absurdas, toda a chance que isso seja um comportamento automatizado, né? Mesmo que pareça uma pessoa real. Se usa diferentes linguagens ou idiomas, que também é algo que os bots fazem para poder o mesmo bot, com o mesmo conteúdo traduzido em várias línguas, alcançar audiências em mais de um país do mundo, em vários lugares. Se o perfil foca em narrativas específicas, propaganda de qualquer tipo, conteúdo confuso e desorientador. Por quê? Porque ele pode ter sido comprado por alguém. E aí ele tem esse objetivo, ele está ali, né, não é o bot pensando, é alguém que tem aquele interesse usando aquele mecanismo para alcançar esses objetivos. A conta pode ter uma foto genérica, como foto do perfil, né? Então, algo que foi roubado, foi retirado de uma base de dados, enfim. Contas com pouco tempo, uma conta de menos de um ano. Essa coisa do nome do usuário, que contém alguma combinação de símbolos e números, tenho certeza que vocês já viram, né? Também é bastante comum a gente se deparar com isso. O discurso ou a linguagem escrita não parece natural, é uma coisa ainda um pouco montada. Repete o uso de emojis, pontuação e pontos de exclamação e possui poucos posts originais e comentários. Só que, gente, também é o seguinte, é uma luta, tá? De gato e rato, porque, de novo, a tecnologia anda muito mais rápido que o direito e esses bots estão sendo cada vez mais sofisticados e sofisticados, sofisticados. Então, ainda é algo que, às vezes, a gente consegue detectar, mas é muito difícil. E, por fim, se você ou alguém que você conhece, ou até clientes, enfim, for personificado nas redes, algumas dicas aqui também, né? Se conseguir, se tiver com acesso, alguém tiver acesso, tirar screenshots do perfil fraudulento ou perfil roubado, que você não tem mais controle, até para fins de evidência, para ter a prova. Não entrar em contato com o impostor, é provável que seja um robô e apenas fará com que ele destrua as evidências e não vai fazer efeito nenhum, né? Não é isso que vai resolver. Avisar seus contatos para que não engajem com o perfil falso e que tomem cuidado com os esquemas e fraudes, né? Tipo, família vende tudo que eu caí, quase caí.
denunciar o ocorrido à plataforma e buscar as centrais de ajuda para tentar recuperar sua conta, fazer um registro da ocorrência, fazer um BO na delegacia de crime cibernético, se houver, no lugar onde você está, ou numa delegacia normal. Também por quê? Porque o BO também resguarda direitos. Então, se a sua identidade for usada para, por exemplo, um golpe que tem sido muito comum, várias pessoas têm me procurado, acho que vocês também, fizeram um empréstimo num banco usando o meu nome, usando os meus dados. E eu estou negativada no Serasa. Um banco que você nunca teve nem contato, às vezes em outra cidade, em outro lugar. Então, esse BO resguarda direitos de que você teve a sua identidade roubada e de que, a partir daquele momento, você começou a fazer tudo que você podia para recuperar sua conta, ou enfim. Né? Lamento se houve uso indevido, mas não foi minha responsabilidade. E aí, por fim, gente, se a plataforma não resolver a questão, é sempre possível o ajuizamento de ação para remoção do perfil roubado, né? Ou retomada do controle, se for possível, identificação dos ofensores, não quer dizer que você vai saber quem é a pessoa, mas você pode obter dados, IPs e logs de acesso e tentar chegar em alguém, mas se for redes de bots, isso tudo também está tudo maquiado, né? Então é muito difícil. E eventuais ações de reparação de danos, que aí podem ter vários perfis e várias situações de cabimento. Vocês são colegas, sabem como é que isso funciona. É isso que eu tinha, desculpa, falei muito, desculpa que eu caí no meio, como eu falei, as minhas habilidades não são as melhores, e queria ouvi-los a respeito do que vocês acharam, se vocês têm perguntas e comentários. Obrigada. Muito bom, gente, muito bom. Olha só, enquanto a Fabi tira a apresentação dela aqui para a gente poder se ver, quem tiver alguma pergunta pode levantar a mãozinha. E enquanto isso, Fabi, eu recebi aqui pelo WhatsApp, enquanto o pessoal não levanta... Ô, Lisandra, você quer o material? Só se fizer pergunta, tem que fazer pergunta bem cabeluda aqui para a Fabi, aí ela compartilha. Enquanto o pessoal levanta a mãozinha, eu vou falar para vocês umas perguntas que eu recebi aqui, pode ser? Claro. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui... Antônio Carlos, a economia dos influenciadores tem uma relação direta com a identidade digital. Dado o recente aumento das falsas identidades nas redes sociais, como você vê o impacto dessa prática na credibilidade e autenticidade do trabalho dos influenciadores? Eu acho que é um tema que ainda está muito na superfície, para ser honesto, porque eu acho que as pessoas não pensam nisso na hora que elas estão ali engajando ainda. Principalmente se forem pessoas muito jovens, influenciadores que tenham assim, uma base de seguidores fiel, porque normalmente vai ser um mix, né, gente? É difícil que essa base de seguidores seja 100% falsa. Né? O que acontece, pelo que a gente vê, assim, ou pelo um pouco que eu li, às vezes para se lançar compra seguidores, aí começa a comprar e depois vai comprando um pouco, né, para ir mantendo ali um número, mas não é que 100% vai ser falso. Então, o que eu acho, é um pouco do que eu falei, eu acho que é importante que as próprias plataformas e os próprios seguidores, influenciadores, grandes principalmente, os próprios anunciantes, todo mundo começa a pensar sobre isso, porque está todo mundo, de certo modo, envolvido nessa cadeia de uma certa enganação. Todo mundo está sendo enganado e enganando ao mesmo tempo, entendeu? Então, a gente precisa, como um todo, pensar o que é possível fazer, porque, de novo, não tem uma bala de prata aqui para resolver. Porque, assim, existe uma razão, né, gente, aqui não é o caso, mas, assim, a gente também não quer ter que se identificar, botar o RG na internet. Existem muitas razões positivas para a gente poder ter a nossa identidade protegida na internet. Para começo de conversa, em lugares, não precisa nem ser só aqui no Brasil, o Brasil é enorme, vocês sabem, pode ter perseguição, pode ter violência, pode ter julgamento, pode ter cancelamento, então tem tudo que colocar numa balança, assim, mas é preciso que se pense sobre isso e não simplesmente finja que não está acontecendo, porque está acontecendo. Muito bom. Deixa eu só aproveitar uma outra aqui que eu preciso fazer para você. Olha só, uma outra pergunta aqui. Mariana, perguntando para você. Como a 99 está lidando com a questão das falsas identidades digitais e que medidas estão sendo tomadas para proteger tanto os usuários, os usuários ante a tal prática? Que aqui eu não estou falando pela 99, hein, gente? Eu vim aqui falar como vice-presidente da comissão. Então, só para falar assim, que uma coisa não é relacionada à outra, porque na 99 não é uma rede social,
né? A gente está falando de uma plataforma que verifica a identidade dos usuários. Os motoristas têm todos os dados verificados, CNH, tem reconhecimento facial, tem checagem, e os passageiros a gente está sempre lutando também. Agora, por exemplo, se vocês usam, tomara que vocês usem bastante 99, a gente está pedindo para colocar foto, que já era uma demanda dos motoristas há muito tempo, para que a gente possa aumentar essa segurança da identidade. Mas é algo bem diferente de uma rede social. Opa, muito bom. Tiago Ferrarese. Boa noite a todos. Fabi, foi muito boa aí a sua explanação, palestra, parabéns. Eu estava aqui te ouvindo e fazendo uma reflexão. Agora, além de tudo, né, você não tem mais só o robô, tem um outro problema, que são aquelas fazendas de cliques, né, e que ainda nascendo no Brasil, se desenvolvendo, mas que acaba gerando até um tipo de problema social, né? E eu queria saber a sua opinião. Primeiro, não sei se você tem esse conhecimento, se você conhece essas fazendas de cliques, que é, na verdade, usuários a um custo bem baixo, fazendo o papel dos robôs, né? E o que você acha sobre isso? Como você enxerga esse problema que vai se tornar um problema social logo ali na frente? Então, Tiago, acho que está tudo ligado, né? É gravíssimo, porque assim, vamos pensar que podem existir várias formas de operar esses perfis falsos. Por isso que quando a gente fala falsas identidades digitais, tem aí um mundo de coisas. Você tem o robô que é, sei lá, os hackers mais sofisticados do mundo que operam isso tudo através de uma rede de computadores, mas tem o que não é tão sofisticado, mas que contrata gente que não tem outros meios de vida e paga lá um valor para ficar fazendo isso. Eu me lembro também, eu não me lembro onde eu vi isso, mas eu me lembro de, por exemplo, já existe isso na Índia também, países onde tem pessoas que com pouco acesso a emprego, com pouco acesso à economia, que ficavam fazendo o negócio de alimentar o algoritmo de saúde, de exames, de não sei, fica olhando o exame o dia inteiro e alimentando a coisa. Então, eu acho que todos esses mecanismos que fomentam essa artificialidade, né, isso que não é esses comportamentos que não são genuínos, e que daí, enfim, eu acho que a gente aqui, eu não estou, pelo menos, querendo entrar em polêmicas, mas assim, que a gente está falando de coisas muito sérias, né, que podem manipular a opinião pública, que podem mudar o rumo de um monte de coisa, porque, não, mas está todo mundo dizendo isso, está todo mundo achando isso. Aí você junta isso com um enfraquecimento das mídias tradicionais, você junta isso com uma geração jovem que já lê menos livros, né, que já está menos... Quer dizer, eu acho que é muito perigoso, realmente. Eu acho que a gente precisa, sim, olhar para essas estruturas e ter essa discussão séria, assim, o que é legal, o que nós vamos combinar como sociedade que é legal e não é legal. Legal é estrito senso. Isso aqui vai ser ilegal, vai ser uma atividade clandestina, ou vai ser algo que a gente vai tratar como legal e regulamentar? Né? Eu acho que esse é o grande dilema que a gente, como sociedade, não só brasileira, mundial, a gente está no meio dela. Isso, e aproveitando, Fabi, só para dar mais um recado para o pessoal, gente, aproveitar que nós estamos com 80 pessoas aqui online, nós estamos tendo uma iniciativa da diretoria que eles estão pensando em regular, verificar como funciona e regular o trabalho, né, as publicidades dos advogados nas plataformas. Então, assim, tem muito advogado que faz, né, propaganda nas plataformas, e isso aí sabe que é vedado, mas eles estão querendo mergulhar, e eu sugeri a gente fazer um sandbox regulatório por mais ou menos, sei lá, um ano, e vai abrir o edital, eu já escrevi o edital, passei para a diretoria, se tiver algum escritório, algum colega que tenha vontade de participar, eu acharia bem legal que fosse da comissão, então no período desse período de tempo, vai poder usar para fazer, né, propaganda nas plataformas, vai ter participação do TED, da Comissão de Advocacia Predatória, então a pessoa não vai ser penalizada, a gente vai observar como funciona tudo direitinho, para no final, eventualmente, regular e até possivelmente liberar. Então, no futuro, se alguém tiver interesse de participar, vocês já fiquem espertos que logo mais vai abrir mais um edital. Doutor Ordzi, tá certo assim a pronúncia? É Ordzi? É Orzi, Solano, muito obrigado, viu? Quero também agradecer aqui a oportunidade de estar participando. Eu sei que
a gente fez um contato aí pedindo para estar compondo a turma, então, muito obrigado pela essa oportunidade, tá? E Fabi, eu tenho trabalhado um pouco no tema de responsabilização, tá? Principalmente no aspecto das empresas que estão aderindo aí aos modelos de inteligência artificial e os bots, e agora também estou torcendo para passar o PL 2338, sei que vai ser uma briga de cachorro grande, mas a preocupação está sendo a seguinte: há sim uma intenção das empresas cada vez mais de adotar esses mecanismos de inteligência, né, para a tomada de decisão. E, é claro, para crescer nos seus resultados, né? E cada vez... Eu não quero discutir, também não quero polêmica, como você falou muito bem, não quero criar polêmica se isso vai gerar emprego, se não vai, se vai tirar emprego, se não vai, mas que vai melhorar custos e vai reduzir bem os custos de algumas empresas, com certeza. Porém, afeta a tomada de decisão. Tem muita informação, até vou provocar o Solano, como você mesmo fez, quer dizer, pega alguns bots que vão usar o chat GPT e vão mandar informação para os executivos para tomar decisão, e aí entra o aspecto da responsabilidade. De quem é a responsabilidade caso ocorra? Imaginemos que tenha sido o caso das Americanas, né? A direção ter sido induzida por uma tomada de decisão provocada por um dos sistemas da companhia, por um dos robôs da companhia. Como é que você vê isso, Fabi, nesse momento, aproveitando que a gente está quase 100 pessoas aqui? Acho que é bem interessante a gente provocar essa discussão, você não acha? Não, eu acho que vai ser super interessante. Eu acho que tem uma coisa boa que trabalho não vai faltar para nós, né? Porque, assim, quanto mais confusão o pessoal inventa, mais trabalho a gente tem. Mas eu realmente acho que a gente vai ter sempre que trabalhar com as cadeias de responsabilidade, né? E seja uma decisão, como já aqui na LGPD a gente já tem o dispositivo, claro que estamos começando a ter uma aplicação, começando a discutir como é que vai ser aplicado, já tem a discussão sobre as decisões tomadas por algoritmos, decisões automatizadas, né? Ah, mas você fez uma opção, alguém programou o algoritmo, né? De alguma forma, o algoritmo não, como a gente falou, o robô não nasce sozinho, tipo o robô lá do... Também nós vamos lembrar, eu e o Orsi vamos lembrar, do 2001, Odisseia no Espaço, a gente vai lembrar. O robô que adquire a consciência e começa a tomar decisões sozinho. Não, né? Alguém programou a inteligência artificial, alguém alimentou aquilo. Então, eu acho que essa cadeia de responsabilização ela vai ter que ser discutida, né? Você mencionou o caso das Americanas. Eu não sei se dá para eximir diretores de qualquer instituição que tomem uma decisão orientada por um algoritmo. Eu acho que, no fim, a decisão ali vai estar debaixo da cadeia de governança. Mas eu acho que a gente vai ter que, sim, estudar e tomar cuidado de como isso é factível no mundo real. Para mim, isso é uma coisa, Orso, que me aflige muito, que é assim, eu trabalhei dentro do Google, né, e tive muito essa experiência de, mas vocês têm que dar um jeito. Gente, tinha vez que eu falava com as autoridades, falava assim, gente, mas assim, a ciência ainda não inventou uma cura para o câncer ou um jeito de ir para Júpiter, por melhor que seja. Então, tem muitas coisas que não dá para fazer, que não é assim, deveria ter. Então, a gente precisa tomar cuidado. Eu acho que aí é que são esses alertas, né, de grandes aí pensadores, precisamos tomar cuidado com essas inteligências artificiais, porque a gente está vendo onde elas vão, mas a gente não está vendo onde elas param, ou quais as consequências que elas têm. Então, eu acho que é urgente, acho que é muito relevante o trabalho dessa comissão e de outros grupos aí acadêmicos que se dediquem a estudar o tema, porque assim, gente, eles vão, é uma onda isso aí, é que nem um tsunami. A gente sempre falava isso e está escrito em vários livros de acadêmicos que estudam tecnologia. A tecnologia ela é um tsunami, ela varre tudo. E ela está aí já. Então, a gente tem realmente que se debruçar e estudar, e parabéns a você que já está estudando aí esses mecanismos de responsabilidade, porque vai ser muito importante a gente pensar sobre isso. Mas a gente só reforçando o seguinte, agora que isso está entrando, o MEC autorizou recentemente que a cadeia de direito digital entre na grade curricular dos cursos de direito. Então, a gente ainda tem muito pouca gente fazendo pesquisa sobre isso, tá? E reforçar que a Asimov tinha uma teoria lá que um robô não poderia jamais, né, afetar aí um ser humano. E a gente agora está discutindo nesse exato momento
os neurodireitos. Porque essa empresa que você citou, ou melhor, esse cidadão que você citou aí, o Musk, ele é dono de uma empresa que já teve autorização de implantar, né, o primeiro chip no cérebro humano, e já está se discutindo agora a situação do neurodireito. Então, todos nós aqui, profissionais do direito, a gente já tem que começar a ficar atentos que a coisa está muito mais avançada do que a futurologia que muitos estão pensando que ainda não, a coisa não está tão assim. Está e está muito mais do que a gente até, para você que já foi para o Google, do Google, você sabe bem, e muitos dos colegas aqui que estão, sabem muito bem que a tecnologia está muito longe do que a gente ainda acha que domina. Então, quanto mais nós pudermos trazer, e aí, Solano, você tem uma missão bastante delicada, e Fabi e os demais aqui, é que trazer essas discussões está sendo muito importante para o grupo, porque nós somos formadores de opinião. Então, quanto mais nós conseguimos envolver as pessoas para pensar nisso, muito melhores serão as decisões que os juízes futuramente vão tomar, porque certamente eles estão mais perdidos do que... Bom, é assunto, acho que é para outra conversa. Gente, muito obrigado, era isso. Obrigado, viu, Fabi? Obrigado mesmo. Muito bem. Beatriz, você tem que fazer parte, hein, Beatriz, do nosso grupo do Sandbox. Você termine logo suas tarefas aí acadêmicas. Viu, gente? O pessoal está me perguntando aqui, o edital não saiu ainda do Sandbox regulatório. Deve sair aí nas próximas semanas e eu aviso vocês. Beatriz, com você a palavra. Farei sim, com certeza, viu? Tô ansiosa. Achei super legal. Bom, deixa eu compartilhar. Esse assunto aqui veio muito bem a calhar, eu fiquei interessadíssima, mesmo porque ontem aqui na subseção a gente fez uma roda de conversa e debateu sobre o popularmente chamado PL das fake news, né? E aí tinha o pessoal lá do direito eleitoral, o pessoal do direito criminal, e eu percebi, assim, que eles são totalmente a favor. Vamos regulamentar que as plataformas, os provedores, eles disponibilizem ali todos os dados para facilitar a responsabilização, todo mundo naquela loucura, né? Eu era a única mais gente, cuidado, né? Os dados. Mas eu achei muito interessante essa discussão lá, e eu queria perguntar para a Fabi a opinião dela sobre essa forma de validação das contas e uma forma que não seria que não agrediria tanto a proteção de dados. Porque um dos exemplos colocados lá foi de um procurador legislativo que ele falou que ele teve a conta do Instagram dele duplicada, né? Fizeram uma conta fake com a foto dele, os dados dele, muito parecida com a que ele tinha ali no início, não as publicações em si, e verificada, sendo que nem a dele era verificada. E aí ele teve um problema muito grande, né? Com essa disseminação de informações falsas, até de golpes. Então, essa é a minha dúvida, né? Eu queria saber sua opinião, na verdade, sobre isso. Então, como eu falei, eu não tenho as respostas, eu tenho muitas perguntas também. Mas é por isso que eu acho que é um pouco do que eu estava falando agora com o Ordes, né, com todos vocês, que é muito delicado um processo legislativo de temas tão relevantes e técnicos. E assim, com todo o respeito a nós brasileiros, né? Eu acho, amo ser brasileira, acho que a gente é maravilhoso em um monte de coisa, mas assim, às vezes é muita arrogância a gente achar que a gente vai achar uma solução brilhante para um negócio que o mundo inteiro ainda não resolveu. E que a gente vai escrever numa lei ABC e isso vai resolver. Por quê? O maior problema é isso, gente. Não é assim, vou escrever na lei isso, aquilo, aquilo. Isso aqui que você vai escrever na lei vai funcionar? Vai resolver o problema que você está tentando resolver? Então, muitas vezes, esta é a questão, né? E aí é que, na minha opinião, Beatriz, é muito relevante esses debates, a gente tem que debater mesmo, a gente tem que trocar ideias, a gente tem que ouvir, mas a gente precisa tentar, e por isso é muito bom que o PL foi adiado, na minha opinião, né, a votação, porque precisa sentar com os técnicos, precisa sentar com gente que entende, precisa sentar com os engenheiros da informação, eles precisam explicar, olha, se você quer fazer, isto aqui dá para fazer, isto aqui não dá, isso aí. E aí os operadores do direito, os pensadores, vão pensar em escolhas legislativas, porque nunca também você vai proteger um direito e não vai afetar outros. Mas, antes de tudo, precisa entender, queremos discutir as identidades digitais, como dá para fazer isso? De que forma dá para fazer isso? O Elon Musk tentou fazer com o tiquezinho azul lá no Twitter e não deu certo.
entendeu? Então, assim, não adianta alguém ter uma ideia brilhante, eu brinco. Precisa ter muito debate, precisa ouvir muita gente que entende, precisa ouvir as plataformas, porque elas é que operam o serviço, elas é que sabem os mecanismos, né? Para se chegar no meio termo, porque senão a gente acaba com uma lei punitiva, que fala um monte de coisa, que vai resolver, que vai fazer, que vai punir, que não vai resolver o problema e que, na verdade, vai causar danos a outros tipos de direito. Então, eu acho que, na minha opinião, ninguém sabe ainda como é que funciona, o que funciona e como dá certo. Então, a gente precisaria, assim, quais os problemas que estamos tentando resolver, né? Então, se vai muito para o final, quero resolver o combate à fake news. Tá, mas a fake news é um sintoma de um monte de outras coisas antes, né? Que talvez, então eu tenho uma disseminação de identidades falsas, eu tenho cadeias, como é que eu faço isso? E muitas vezes na internet também, gente, nada é resolvido por um só. Tem que ser esforço de cooperação internacional, né? Coisas que dão certo, cooperação de pornografia infantil, cooperação de lavagem de dinheiro, que faz follow the money. Você tem que fazer as cadeias internacionais de cooperação, né? Então, assim, se for possível que abram-se esse debate, consultas públicas, audiências públicas, é isso que a gente tem que debater e trazer pessoas de várias disciplinas, porque ninguém vai conseguir resolver isso aqui sozinho. Respondido, Beatriz? Gente, mais alguém? Só para comentar que esse assunto, né, da PL das fake news, a comissão ela se manifestou, a gente publicou uma nota mostrando a nossa preocupação quanto ao PL, um texto que foi escrito a várias mãos, a Giovana ela participou, a Juliana também participou, eu coloquei o link para vocês aqui, ficou bem extenso, e claro, né, que eles fugiram, né, tiraram graças a Deus tiraram da votação, mas tem aí a íntegra do que a gente publicou, está no Jornal da Advocacia, está aqui do lado. Gente, mais alguém? Bom, então, Fabi, agradeço muito aqui em nome da nossa comissão para você, nossa vice-presidente, aí sempre disposta a ajudar a trazer sua experiência. E, gente, muito obrigado a todas e a todos, foi um semestre incrível e vocês estão vendo que a gente tem muita coisa aí boa para acontecer no semestre que vem. Então, boas férias aí para todo mundo. Lembrando aí que quem tiver evento, quem tiver aí coisa marcada aí no interiorzão, avisa a gente para a gente divulgar nas nossas redes sociais. E quem ainda não nos segue, sigam aqui no link. Quem ainda não não preencheu a presença, está aqui o link no chat. E aí, Fabi, boa noite. Boa noite para todo mundo aí. Até uma próxima. Tchau, gente. Obrigada pelas perguntas. Obrigada por me ouvirem. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite. Valeu, obrigada. Parabéns. Parabéns, foi ótimo.